E aí pessoal, tudo bem? Iniciando hoje uma nova aula, onde iremos fazer resoluções de exercícios, certo? Os exercícios de hoje que iremos trabalhar são exercícios sobre trabalho de uma força constante. Bom, primeira questão: calcular o trabalho realizado por uma força de 28 newtons que desloca um objeto numa distância de 2 metros na mesma direção e no sentido da força. Consequentemente, a gente já consegue identificar dois valores que estão sendo dados na questão. O valor de 28 newtons e de 2 metros, que vai ser minha distância. Vamos lá projetar como é que seria basicamente essa representação aqui do movimento, certo? Temos essa trajetória aqui na horizontal, onde vamos ter um objeto que ele vai estar se movimentando por conta dessa força que foi aplicada sobre ele, até ele chegar num devido local específico. Exemplo: o objeto está nessa posição e vai ser aplicado sobre ele uma força, como está sendo listado na questão. Vamos aplicar a força sobre ele. A força está na horizontal, no mesmo sentido a qual vai também estar a direção. Isso aqui vai ser minha força F, que é igual a 28 newtons. E após aplicar essa força, esse objeto sofre um determinado deslocamento, certo? Saindo dessa posição inicial e chegando até nessa outra posição, a qual está sendo representada por um objeto. E essa distância foi de 2 metros, ou seja, percorreu-se 2 metros. Consequentemente, a gente já consegue observar duas situações aí, onde podemos agora representar os vetores. Representando os vetores posição e força. A partir dessa representação dos vetores, a gente vai conseguir identificar qual vai ser o ângulo que vai ser formado entre os vetores e então entender como é que vai funcionar o trabalho desse experimento em si, certo? Nessa representação a gente vai ter que a força ela vai estar para cá, para essa direção e sentido na horizontal para a direita, e o vetor posição a gente já sabe, ele vai estar no mesmo sentido da força. Vou representar ele um pouco maior aqui. Vamos ter que F e D, essa é a distância, possuem um ângulo que está sendo formado entre eles, que a gente já consegue observar que θ, que é formado entre os dois vetores, é igual a zero, certo? 0 graus. Consequentemente, a gente já consegue fundamentar todos os valores que são necessários para aplicar na equação do trabalho. Agora, calculando o trabalho realizado, temos que a equação do trabalho ela é tal de F igual F
vezes D vezes o cosseno de zero, como podemos representar aí. Substituindo os dados, vamos ter que tal de F é igual o valor da força, que é 28 newtons, vezes o valor da distância, que é 2 metros, vezes o cosseno de zero, que é 1. Então, o trabalho que foi realizado para que esse objeto percorresse esse determinado deslocamento foi de 50, no caso aqui dá 16, 56 joules. Definimos o valor e finalizamos a primeira questão. Próxima questão. Temos aí um carrinho é deslocado num plano horizontal sob a ação de uma força horizontal de 50 newtons. Já temos o primeiro dado, que a força equivale a 50 newtons. Sendo 400 joules o trabalho realizado pela força, calcula a distância. Nesse caso, a gente já tem o valor tanto da força como do trabalho que foi realizado, certo? Aí vamos fazer as seguintes definições. Primeiro passo, representar como se ele tivesse feito um determinado deslocamento na horizontal. Vou colocar um objeto para representar o carrinho aqui. Colocar, por exemplo, isso aqui. No em vermelho não, vou botar em azul para aqui. Reduzir o tamanho. Aí diz que ele se movimentou na horizontal com a força que foi aplicada de 50 newtons. Vou apresentar a força aqui. Caso F é igual a 50 newtons. O trabalho que foi dado na questão nos informa que foi de 400 joules. De 400 joules. Podemos observar que o trabalho está positivo. Consequentemente, o vetor, o ângulo que foi formado entre o vetor deslocamento e a força foi de 0 graus, pois o trabalho resultou-se em um valor positivo. Aí, se fôssemos representar as grandezas vetoriais, representando os vetores, temos o seguinte, que o vetor força estaria aqui, que vai ser F, e o deslocamento estaria no mesmo sentido e direção de F. Só que a gente não sabe o valor de D. Estamos procurando, né? Como informa a questão assim. Então D, por conta do trabalho, a gente já saberia que formaria um ângulo de
de 0 graus com a força. Θ igual a 0 graus. Após essa análise, a gente já consegue então representar qual seria a distância aqui. Estaria nesse sentido. Na horizontal, com esse sentido. Só que a gente não sabe quem é D. Como já descobrimos um ângulo que foi formado, podemos calcular o valor da distância na equação de trabalho. Aqui, calculando o valor da distância na equação de trabalho. Vamos lá. A equação de trabalho a gente sabe que é tal de F, ajeitar esse símbolo, tal de F igual a F vezes D vezes o cosseno do ângulo. Quem foi o ângulo que a gente conseguiu definir foi o cosseno de 0, certo? Então, vamos ter o seguinte, isso aqui vai representar que essa é a equação, vamos substituir. O valor do trabalho a gente já sabe, vai ser 400. A força também já foi informada na questão, 50. D a gente não sabe. E o cosseno de 0 é 1. Então vai ficar 400 igual a 50D. Organizando, a gente vai ter que D é igual a 400 dividido por 50. Corta 0 com 0, aqui, aqui. 40 dividido por 5 dá 8. Então a distância que foi executada pelo carrinho, ao se deslocar, foi de 8 metros. E finalizamos a questão. Vamos para a próxima questão. Essa questão aqui vai envolver trabalho também. Só que agora a gente vai calcular o trabalho utilizando as propriedades gráficas, certo? Onde existe uma regra bem simples. O cálculo de área que a gente fizer a partir da imagem que é representada no gráfico, descobrindo esse valor da área, a gente consegue definir que esse valor numericamente vai ser igual ao trabalho que é realizado a partir da equação, certo? Ou seja, o valor da área equivale ao trabalho que foi realizado pelo objeto. Vamos lá resolver ela. Os diagramas a seguir mostram a força na direção do deslocamento. Em função do deslocamento D, em cada caso, calcule o trabalho realizado para o deslocamento de 6 metros. Aí a gente vai ter um trabalho que vai ser realizado para esse gráfico e outro trabalho que vai ser realizado para esse gráfico, certo? Vamos lá. Calculando para o primeiro gráfico. Aí coloca aqui, calculando a área de um triângulo. Como a gente pode ver que a imagem que é representada aí é a área de um triângulo, né? A área de um triângulo, a gente já sabe a equação que eu vou definir aqui. A área do triângulo, que eu vou chamar aqui de AT,
AT aqui, ó, essa área aqui. AT é igual a base vezes a altura dividido por 2. É basicamente o mesmo cálculo que a gente utiliza para calcular o quadrado, a área do quadrado, só que divide por 2 porque o triângulo é só metade, né, do quadrado. Substituindo aqui, a gente vai ter que AT é igual ao valor da base, que é quanto? De 0 a 6 dá 6, vezes a altura, dá 500. Dividido por 2. AT é igual a 3.000 dividido por 2. Conseguimos então dizer o seguinte aqui, que AT é igual a 1.500. 1.500 e utilizando a regra de trabalho, a gente tem que AT é igual numericamente ao trabalho 1. Então, o trabalho que foi gerado nesse gráfico é igual a 1.500 joules. Definimos então o primeiro trabalho para o primeiro gráfico. Agora vamos calcular o trabalho que foi realizado nesse segundo gráfico. Mesma coisa, a gente vai ter aqui que na imagem temos dois triângulos, ou na verdade dois quadrados, desculpe. O quadrado aqui de baixo e o quadrado aqui de cima. Ou seja, eu vou ter que calcular essa área, depois o valor dessa área e fazer a soma total para descobrir qual vai ser o trabalho total que foi gerado nesse gráfico. Vamos lá. Primeiro passo. Calculando a área dos dois quadrados. A equação de área que representa quadrado, a gente sabe qual é, que é base vezes altura. Então eu vou chamar aqui de botar em vermelho, aqui como sendo A1 e aqui a área 2. Calculando A1, A1, a gente sabe que é base vezes altura. Vamos lá. A1 é igual a base de 0 até 4 vezes a altura, que é de 0 a 400. E dá 400 na altura. A1 é igual a 4 vezes 400, que dá 1.400, ó, 400, 400, 800, mais 800, 1.600. Conseguimos então definir que A1
A1 é igual numericamente o trabalho T1 Tá1 é igual a quanto? 1.600 joules. Definimos então o trabalho do primeiro gráfico. Agora vamos calcular o trabalho do segundo gráfico para depois fazer o total. Vou fazer aqui do lado. A2 é igual a base vezes a altura também. Só que agora a gente consegue perceber que por conta da mudança aí do gráfico, o valor de y está negativo, né? Ou seja, o trabalho que foi realizado foi um trabalho negativo. Mas vamos calcular. A2 é igual a base, que é de 4 a 6, que dá 2, vezes a altura, que é menos 200. A2 é igual a menos 400 o quê? A gente não sabe ainda, né? Mas dá menos 400. Utilizando a regra de trabalho, a gente sabe que A2 é igual numericamente ao trabalho 2. Logo, tal 2 é igual a menos 400 joules. Então, conseguimos definir dois trabalhos que foram realizados graficamente. Agora, para finalizar a questão, vamos calculando o trabalho total. Calculando, a gente sabe que o trabalho total, que é o valor de tal, vai ser tal total igual trabalho 1 mais o trabalho 2. Vamos lá. O trabalho total é igual o trabalho 1, que foi quanto? 1.600 joules menos 400, né? Que é mais por menos fica menos. Menos 400 joules. Então, o trabalho total é igual a 1.600 menos 400, 1.200 joules. Finalizamos a questão e é isso. Não deixe de se inscrever no canal, indicar para os amigos. E na próxima aula debateremos sobre questões sobre trabalho de uma força peso, certo? Um abraço e até a próxima.